Fala, povo, bom com vocês? Bom, se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tô na saga para fazer alguns upgrades de plugins aqui pro estúdio. Já faz tempo que eu tô procurando um distressor agradável, sem precisar ficar assinando planos, né? Por exemplo, sei que a Slay Digital tem um legal também, mas esse cara aqui, da Give Audio, me cativou. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá bom? Esse cara aqui é super completo, eu vou esmiuçar ele aqui pra você aprender a utilizar esse cara, e no final a gente vai fazer alguns testes na voz também. Se você tá acompanhando aqui a minha série, eu já falei sobre vários plugins da Plugin Analyze, é porque eu tô atrás de alguns plugins que eu tô sentindo falta aqui no meu som, na minha sonoridade, tá bom? Então eu tô compartilhando com vocês para que vocês façam a análise, vão aprender a usar o plugin aqui nos meus vídeos e também vão conseguir analisar se serve ou se não serve para vocês pouparem tempo. O que eu tô tentando fazer aqui é que vocês ganhem tempo aí no processo para não precisar ficar vendo um monte de vídeos e acabar perdendo tempo, né? Em vez de fazer bastante som aí, tá bom? Então, vamos falar sobre esse cara hoje, o Xtressor. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Compartilha com os amigos, manda no WhatsApp, Telegram, Instagram, esse vídeo aqui que vai me ajudar bastante para que eu possa continuar aqui com os vídeos no canal. Se você quer aprender sobre áudio, teoria de áudio, compressor, equalizador, ferramentas baseadas em tempo, o que você precisa para melhorar o seu som da mixagem a partir de amanhã, então, primeiro link da descrição tá todas as minhas redes vizinhas, que eu faço questão de te convidar para você seguir também nas redes vizinhas, vai ser um prazer ter você por lá. E também meu curso, Sua Mix Sem Segredo, lá eu explico tudo o que você precisa saber, principalmente se você estiver começando no áudio agora, tá bom? Então eu te dou um passo a passo, um caminho, uma metodologia para você calibrar o seu sistema, aprender a usar as ferramentas, tá bom? Então tô te esperando lá do outro lado, vai ser uma honra ter você por lá também. Se você utiliza o Studio One, também tem um curso completo de Studio One lá dentro da plataforma que você também pode acessar, adquirir para você dominar essa ferramenta que é a DAW que eu utilizo a maior parte do tempo aqui no estúdio, tá bom? Então, primeiro link aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá para dentro desse cara aqui então, agora que você já se inscreveu no canal, já deixou o like, já depois do vídeo aqui vai lá pro site para dar uma olhadinha nos cursos. Vamos falar desse cara. Esse cara aqui, na verdade, tá emulando um Distressor, que é um dos compressores mais requisitados e mais famosos aí no mundo, porque ele tem características que se assemelham e você pode emular compressor óptico, compressor VCA, FET, você consegue várias bifurcações no seu tipo de compressão e é muito musical. E uma das coisas, eu já vou logo adiantando que o mais gostei desse cara aqui é que ele me dá uma sensação de profundidade muito grande, ele traz uma profundidade que é uma coisa que eu busco muito na minha mixagem, na minha sonoridade, essa questão da profundidade. Então, esse cara aqui, ele conseguiu me convencer por causa disso. Então, com certeza, eu ainda não tenho ele, eu tô fazendo os testes aqui, mas com certeza tá na minha lista, já logo adianto pra você, tá? E no final do vídeo você vai ver se eu dou meu carimbo o canal Sua Música Sem Segredo ou não, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, Give Audio, se você clicar, você vai pro site do fabricante, beleza? Ele é da Give Audio, a plugin lá e só distribui, né? O plugin. Aqui você tem acesso a alguns presets, clicando aqui em Factory Presets, e aqui você tem algumas opções de presets para vocal, né, para bateria, para mix bus. Você pode navegar por aqui, você também pode criar, salvar salvar os seus próprios presets para acessar aqui depois, beleza? Aqui você tem um input, que é o input que está chegando no plugin. Se está chegando muito baixo, você pode dar um input limpo aqui, ou depois que tiver muito alto, que já tiver processado, você pode dar um output diminuindo aqui ou aumentando até 18 dB. Dando 2 cliques você volta para o zero, idem para o input. Aqui você tem a questão oversampling, que você pode fazer o oversampling de até 16 vezes, o que é genial, evita muitos problemas de aliasing, alguns problemas digitais que a gente tem dentro do mundo digital, tá, in the box. Aqui na frente, deixa eu deixar ele um pouquinho maior, já clicando aqui, ó, na nossa configuração, você pode vir aqui, ó, em GUI, e deixar ele um pouco maior, ó. Você pode deixar em 75% até 150%. Eu vou deixar aqui em 125% para a gente visualizar melhor, beleza? Aqui também na configuração você pode pegar algumas informações do produto, como a versão dele, se está atualizado, se não está, beleza? Aqui, continuando, em Gain Link, você pode deixar on ou off. Se você deixar on, de acordo com que você dá boost aqui, ó, na entrada
dele, você automaticamente compensa a saída, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, pro padrão normal. Vou deixar aqui em 0. Olha só, aqui embaixo eu deixei um analisador de espectro para você dar uma olhada nos harmônicos que esse cara gera, tá bom? Eu vou deixar em on, então de acordo com o que eu dou input, olha lá, ele compensa a saída para mim, ó. Tá vendo que esse botão tá girando junto? Olha só. Se eu deixar isso em off, isso não acontece e aí eu vou ter que vir aqui manualmente compensar. Então, ele também trabalha com ganho, tem um threshold fixo. Não é porque eu não tenho controle de threshold que eu não tenha um threshold no compressor. Simplesmente eu não tenho o controle dele, mas ele tá fixo e aí eu dou ganho, subo o sinal até ele encostar no threshold ali e aí eu começo a ter compressão, tá? E aí depois eu compenso a saída dele de novo se for assim o meu desejo para que eu não tenha um problema muito grande de volume. Beleza? Então é para isso que serve esse Ken Link. Aqui em Width é uma abertura de imagem estéreo. Então, se você está chegando com um material que seja estéreo e você quer abrir ele mais na imagem ainda, você pode fazer isso por aqui. Então, em 100% é o seu material intacto, sem mexer, tá? Se você colocar em 150%, você vai estar abrindo mais na imagem estéreo. Claro que você vai estar perdendo fase, você tem que estar sempre ligeiro com os efeitos colaterais. E se você colocar em 0%, você está pegando o que é estéreo e juntando ele em mono, tá? Então, pode ser útil para você dependendo do seu material. Eu normalmente uso sempre em 100% aqui, prefiro fazer de outras formas, mas pode ser útil para você. Aqui você tem o banco A e o banco B, onde você pode fazer 2 presets diferentes de compressão e equalização e fazer o AB para saber qual que vai ficar na música. Undo, né? Você pode vir e desfazer. Se eu fiz alguma coisa aqui, eu posso vir aqui e ir desfazendo ou depois refazer novamente nessa setinha. Beleza? Aqui embaixo é onde começa de fato o nosso compressor. Você pode visualizar que a gente tem duas instâncias aqui. A gente tem uma instância que é essa de cima e uma instância que é essa de baixo, né? O que é bastante comum no mundo físico, no mundo analógico, eles terem duas instâncias para poder trabalhar em estéreo, né? Para cada um entrar em um canal diferente e você poder trabalhar em estéreo. Então, por isso que a Give Audio trouxe esse desenho aqui pra gente de duas instâncias do plugin, para a gente poder trabalhar em estéreo. Esse plugin ele trabalha em estéreo, e aí você pode ver aqui do lado left, right, né? Se você estiver trabalhando em estéreo, um vai trabalhar com a esquerda e o outro com a direita, mas ele também trabalha em mid-side, que também pode ser esse canal seu mid e esse canal seu side, tá? E aí você configura isso por aqui, ó, tá bom? Então a gente pode vir aqui nesse botãozinho, ó, trabalhar ele em mid-side, tá vendo? Então tá vermelhinho aqui. Agora a instância de cima está trabalhando no centro e a de baixo trabalhando nas laterais. Se eu clicar mais uma vez, eu estou trabalhando com ele em mono. E se eu clicar mais uma vez, eu estou trabalhando com ele em estéreo, com a bolinha amarela aqui. E aí eles trabalham linkados ou não na minha imagem em estéreo, tá bom? Aqui, como é bem característico do Distressor, você tem algumas proporções de ratio. 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 10:1. Na verdade, até 6:1 ele é um compressor, tá? De 10:1 para cima ele já vira um limiter. Então, de 10:1 ele já vira um limiter e aqui ele vira um limiter como se fosse com um Ni um pouco suave, emulando assim uma característica de uma compressão mais óptica, um pouco mais lenta, tá? Aqui em 20:1 ele já fica bem mais agressivo, com um Ni muito mais duro, né? Passou, já comprimiu. Então ele começa a ficar bem agressivo. Em Knuckle, aqui ele já fica como se fosse um brick wall limiter, que não chegou tudo, ele para tudo e ele fica super agressivo. Muito interessante para trabalhar, por exemplo, em compressão paralela de bateria. Isso fica muito legal, tá bom? Então você tem essas opções. Lembrando que quando você altera o ratio, automaticamente cada um desses botões ele tem uma característica específica de ratio, de Ni, e você não tem controle sobre o Ni, por exemplo, aqui, mas cada uma dessas compressões, um vai ter um Ni mais tranquilo. Por exemplo, se eu tiver em 4:1, o Ni vai ser mais suave. Se eu tiver em 6:1, o Ni vai ser mais agressivo. E aí você vai ter que ouvir o seu material e ver o que mais combina aí com o seu material. Beleza? Então cada uma delas vai ter uma configuração, e aqui no ataque, no release, se você puder reparar, eu só tenho aqui de 0 a 10. Isso não significa milissegundos, isso significa a intensidade do meu botão. E dependendo do ratio que eu escolher aqui, por exemplo, o ataque vai ser um pouco mais devagar, o ataque vai ser um pouco mais rápido, o release vai ser um pouco mais devagar, o release vai ser um pouco mais rápido. Isso você vai ter que ter o amadurecimento no ouvido mesmo para entender as melhores configurações, porque vai alterar de acordo com o que você
altera aqui o seu ratio, tá? É assim que funciona o equipamento analógico, então eles traduziram isso aqui para o plugin também. Depois dessa situação do ratio, de acordo com que você comprime o seu sinal, você tem esse medidor aqui, que é essas bolinhas. E isso daqui é o medidor que está falando quanto seu sinal está sendo comprimido. Olha só, se eu colocar mais input, olha só, eu estou comprimindo pra caramba meu sinal. Essas bolinhas, esses leitores aqui, esses LEDs, eles vão servir para mostrar para você o quanto que está sendo comprimido do seu sinal, tá? Aqui essa bolinha de clipping vai mostrar se estiver clipando por algum motivo o seu sinal dentro do plugin. E aqui se estiver dando toda a Harmonic Distortion, que é a distorção do equipamento. Então ele vai avisando você piscando essa bolinha vermelha ou essa bolinha amarela aqui. Aqui é o circuito de sidechain do compressor, tá? Então você tem várias combinações e possibilidades aqui dentro, tá? Nessa primeira cadeia aqui, ó, da esquerda, a gente está tratando do compressor. Então, quando eu clico uma vez, ele abre um sidechain, tá? Esse sidechain, ele vai estar filtrando um pouco dos graves para mim. E, de novo, eu repito coisas que eu já falo nesse canal faz tempo, tá? Filtrar os graves na questão do compressor em sidechain não significa que você não está comprimindo os graves, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Você filtra na detecção para ele visualizar melhor o que é médios e médios agudos, tá bom? E aí, porque o grave normalmente sempre chega primeiro, porque tem mais energia. E se você não tomar cuidado, acaba dando aquele efeito pumping ou comprimindo demais. Então, o compressor enxergando os médios e os médios agudos, quando chega o sinal para ele, ele comprime o grave, comprime o médio, comprime tudo da mesma forma. Só que o que vai dar esse gatilho para ele vai ser as frequências mais médias e médias agudas. Mas ele vai comprimir o grave da mesma forma, tá bom? Isso tem que ficar bem claro, porque na internet a gente encontra bastante informações falando que você não vai estar comprimindo o grave quando você liga o sidechain. E você vai estar comprimindo o grave quando liga o sidechain, beleza? É bem importante você estar com isso fixo na cabeça, tá bom? Quando você clica mais uma vez, você vem aqui em um bell. Esse bell, ele vai dar uma ênfase, né? Agora em bell, né? Na equalização você sabe o que é bell. Ali por volta de 6K. Então ele vai dar uma ênfase ali para o compressor enxergar melhor aquelas frequências. Então quando você tem uma coisa muito áspera, muito ríspida, né? É legal você utilizar isso, que ele vai filtrar ali e aí ele vai comprimir todo o seu sinal baseado naquelas frequências mais ríspidas. E aí pode ser que dá uma atenuada nessa coisa que dói nos nossos ouvidos. Clicando mais uma vez, você combina o sidechain que você não está enxergando os graves e você combina esse boost ainda nas médias, que ele dá uma ênfase maior ali em 6K. Então você pode trabalhar com os dois combinados. Clicando mais uma vez, você vem para esse link. Para que serve esse link? Na verdade, quando você está no âmbito analógico, esse botãozinho de link, quando você linkava as duas instâncias, né, ele servia para linkar, né, para você poder trabalhar em estéreo. Então esse botãozinho servia para isso. Só que quando você estava com uma instância só e você apertava esse botão de link, ele dava um estágio de ganho a mais, ele dava um boostzinho a mais, entendeu? E foi isso que a Kiwi Audio adotou aqui para esse plugin. Quando você clica aqui em link, ele dá um boostzinho a mais e ele joga mais material ainda para dentro do seu compressor, dando uma agressividade maior, tá bom? Cliquei mais uma vez aqui, então você tem esse link e o sidechain para tirar os graves. Clicando mais uma vez, você tem como deixar o link, que é esse boost nessa questão aqui, ele tá, como a gente já tá com os dois linkados, né, ele vai funcionar dando esse boostzinho a mais e também vai colocar aquela ênfase em 6K que a gente combinou. Clicando mais uma vez, você tem toda essa combinação ligada. Você está desconsiderando os graves, está dando um boost em 6K e ainda está dando esse boost, tá? Do link aqui. Clicando mais uma vez, você desliga tudo. Então, através desse botão de sidechain, você consegue fazer configurações específicas para sua compressão, tá bom? Logo aqui do lado, a gente tem também um sidechain agora para saturação, tá? Então, aqui ó, em Typo, quando você clica aqui, você tem uma desênfase da saturação nos graves. E aqui é importante você entender que aqui, de fato, ele vai desconsiderar os graves, porque ele não vai aplicar saturação ali abaixo de 80 Hz mais ou menos, tá? Então é diferente esse high pass aqui da compressão em sidechain e da saturação, beleza? Então ele vai desconsiderar a saturação muito agressiva abaixo de 80 Hz lá para baixo, tá bom? E vai colocar a saturação um pouco mais para cima. Quando você clica novamente, você tem o Distort 2 aqui, que ele vai acrescentar uma distorção e harmônicos de segunda ordem, ou seja, os pares, né? Então, é uma coloração de distorção harmônica que você tem. Clicando em Typo, você combina tirar a distorção ali dos graves
e ainda a saturação pares aqui, né, de segunda ordem. Clicando mais uma vez, você tem outro tipo de saturação, tá, que são de terceira ordem. Clicando mais uma vez, você tira essa distorção dos graves e ainda tem uma saturação um pouco mais diferente, né, de terceira ordem aqui. Você pode olhar aqui embaixo, que eu deixei aqui de propósito para você visualizar essas mudanças, tá? Clicando mais uma vez, você desliga todo o seu sidechain da saturação, beleza? Então, quando você liga ele, você já está saturando, mas esse controle de saturação você pode deixar muito mais abrupto com esse botão aqui, Saturation. Quando você coloca ele, começa a ficar tudo muito crocante e aí seu sinal começa a distorcer. Olha só o tanto de harmônico que vem para cá, tá bom? Então, você tem essa seção de Saturation, já a gente fala sobre esse botãozinho aqui também. Vamos para essa parte da frente, onde a gente tem o controle de input. É aqui que eu vou dar o ganho para chegar no threshold que a gente conversou, tá? Então aqui, ó, consigo dar mais input, consequentemente comprimo mais, tá? E aqui eu compenso, comprimir demais ficou muito alto, eu tiro um pouquinho do sinal nesse botão. Aqui a gente tem ataque e release. Se você conhece qualquer compressor, você sabe como é que funciona essa parte de ataque e release. Aqui em stereo mode, aqui, ó, nesse botãozinho, nessa chavinha, quando eu tô com ela ligada, nota que quando eu mexo no de cima, eu mexo no de baixo também, porque eu tô trabalhando em estéreo, então quando eu mexo no de cima, eu quero fazer a mesma coisa. Agora, se eu quisesse trabalhar com ele independente, fazer uma compressão diferente para a esquerda e diferente para a direita, é só eu desligar essa chavinha. Então, a partir de agora, ó, meu controle fica completamente independente aqui, ó, beleza? Então, eu tô trabalhando com ele LR independente. Aqui eu linko os dois, tá bom? Esse outro botão aqui, ó, quando você liga ele, você simula uma agressividade a mais nesse compressor. É como se fosse no 1176 que você aperta os 4 botões ali, ele fica no modo Breathed Mode, né? Que é um modo muito mais agressivo, ele fica meio doidão. O Distressor aqui da Kiwi Audio também simula isso. Você quando coloca esse cara aqui, ele fica muito mais agressivo. De acordo com o fabricante, ele recomenda um bom ponto de partida para você começar a trabalhar em 1:1 aqui, com ele muito mais agressivo. E aí ele começa a ficar muito mais rápido, muito mais doidão, e é ótimo para você fazer compressões paralelas, por exemplo, onde você quer arrancar fora o pico, ele começa a ficar muito mais agressivo aqui. Vale a pena super o teste, tá bom? Se você clicar aqui, você liga ou desliga o seu compressor, mas você continua com a seção de saturação ligada. Isso é super importante entender. Para você desligar a seção de saturação, só aqui, ó, nesse botão super intuitivo, aqui tá ligado, aqui tá desligado. Esse botão de warm é a grande sacada no meu ponto de vista desse plugin. O que esse warm faz? Quando você coloca ele aqui para a direita, você vai acrescentando dele, ele começa a trazer uma sensação de fita. É como se você tivesse, por exemplo, pegando as suas altas e colocando um limiter bem agressivo nela, porque quando você pega o seu material assim do digital e lança para fita, você passa numa fita, é natural que elas não consigam representar muito bem os agudos lá em cima, os extremos agudos. Então ela afofa os agudos e deixa aquela coisa um pouco menos abrupta. O digital que tem aquela coisa dos agudos muito intensas, né? A fita já não tem, então ela tem uma coisa mais fofa. É difícil explicar áudio com palavras, né? Mas aqui ele vai simular isso. De acordo com o que você coloca para a direita, ele vai amenizar os seus agudos de uma forma muito sutil. É como se ele estivesse limitando ali e deixando uma sensação um pouco mais velada de fita, de dar um controle maior sobre as altas frequências. Eu amei isso aqui nesse plugin, é super legal, tá? Aqui na frente você tem o controle de compressão paralela, então você tem um mix do compressor, então você pode comprimir pra caramba, vir aqui e comprimir só 50% se você quiser. E você pode distorcer pra caramba e também fazer só em paralelo isso, tá? Ou seja, você tem o controle de compressão paralela e de saturação paralela aqui. Aqui na frente, como eu falei pra vocês, você controla se você quer trabalhar estéreo, mid-side ou ainda em mono, tá? Aqui é tudo um espelho, porque como eu tô trabalhando em estéreo, então quando eu mexo nesse knob, ele mexe nesse knob aqui também, para que a gente possa fazer a questão estéreo, tá bom? Basicamente, esses são os controles aqui desse plugin. Eu acho que eu não me esqueci de nada. Vamos dar uma olhadinha como é que isso soa na voz, por exemplo. Bom, eu coloquei esse cara aqui numa voz, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas, tá? Com esse cara desligado, você vai perceber que a minha voz ela tem um excesso ali de 3K mais ou menos, o que deixa a voz meio assim, tá? E eu não quero a voz meio assim, eu quero a voz encorpada. É claro, além também da dinâmica que ele coloca no lugar. A voz tá já super comprimida, mas eu precisava de mais controle sobre as frequências, e ele trouxe isso pra mim. Presta atenção como é que a voz tá sem esse cara.
and you feel like you got nowhere else to go. Então, como você pode ver, tem bastante 3Ks ali, tá? Uma frequência de nariz. Quando eu ligo ele, olha só. Racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. Então trouxe muito mais controle, tanto dinâmico, quanto a questão também dos agudos ali. E isso vem principalmente graças a esse botãozinho aqui do Wordsmith aqui, ó, que eu não sei nem pronunciar. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou exagerar ele daqui a pouco. Antes, vamos fazer mais um IB. Racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Eu tenho uma sensação clara de que sem esse cara, a minha voz tá assim, puxada pros agudos ali, um pouco mais anasalado. Quando eu ligo ele, parece que tudo vem pro lugar, né? E isso vem graças a esse cara aqui. Eu vou exagerar nele para você poder ouvir. Olha só, eu vou deixar aqui em 0, tá? Vou ir dando ganho nele, você vai vendo que o meu agudo, ele vai amaciando. Olha só, presta atenção. Quero que você treine a sua audição. Vamos lá. Racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Espero que você tenha percebido, né? Em 0, a voz fica muito mais aguda, com algumas frequências sobrando. Quando eu amacio isso, a voz parece que vem um pouco mais pro lugar. Se não ouviu, volta o vídeo até você conseguir ouvir, que eu quero que você treine a sua audição aí, tá bom? Isso faz total sentido aqui, principalmente nesse trabalho. Isso daqui em elementos transientes, como kick, caixa, bateria, isso funciona super bem. Eu não vou ter tempo de mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Nos próximos vídeos eu mostro, assim que eu adquirir esse cara também. Mas eu tenho aqui um kick, por exemplo, que eu já tinha feito o processamento. Vamos ouvir. Presta atenção quando eu ligo esse cara, como que ele coloca as frequências no lugar. Ele pega aquela coisa que tá meio frouxa e ele coloca, parece que fica super firme, parece uma pancada realmente de kick. Presta atenção que eu vou até subir o volume para você ouvir melhor isso daqui. Olha só, vou começar com ele desligado e vou ligar. Conseguiu perceber? Vamos de novo, vamos lá, treinar o ouvido. Vem até um estralinho ali nos médios agudos, né? Que vem do próprio plugin. Mas deixa muito no lugar. Então eu cogitei usar isso nessa mix aqui e provavelmente pode ser que eu utilize ainda, mas dá para vocês perceberem o potencial. E principalmente essa coisa da profundidade que eu falei, ele traz bastante essa profundidade que me agradou demais. Então fica a minha recomendação aqui para vocês, com certeza está na minha lista de novas aquisições aqui para o estúdio. Eu acho que eu vou conseguir grandes resultados se eu parar para juntar alguns plugins. Já fazia tempo que eu estava esperando um distressor que me convencesse e esse me convenceu, então ele tem o selinho do canal Só Música Sem Segredo. Com certeza eu vou correr atrás assim que possível, beleza? Então eu espero estar ajudando vocês, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Se você quiser aprender com a minha didática sobre produção musical, mixagem, masterização, todo em relação às ferramentas, primeiro link aqui da descrição, me chama também no Telegram, me chama no Instagram, no direct, que a gente tenta fazer valores bem acessíveis, tá bom? Sem problema, que eu tenho certeza que você vai ser ajudado por mim e eu vou ser ajudado por você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fica aqui mais uma recomendação de um plugin que eu achei fantástico. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.